amor, alunos do nono ano tarde que estão se preparando para mais uma aula de biologia. Vamos lá, pessoal. Gente, hoje nós vamos falar sobre sistema excretor. Sistema excretor. Gente, ó, primeiro que a gente tem que aprender o que é excreção. Gente, excreção é aquilo que passa pelo processo de filtração. Às vezes a gente considera tanto urina como uma excreção, quanto fezes como excreção. Mas, na verdade, fezes não são excreção, porque não passa por filtros de nada, graças a Deus. Tá bom? Mas a urina é um produto de excreção. Tá bom? Então, para a gente aprender sobre o sistema excretor, a gente precisa entender que o sistema urinário ele tem algumas partes importantes. Por exemplo, o órgão mais importante são os rins. Nós possuímos dois, se você não tiver feito nenhum transplante, né? Nós possuímos dois, sendo que o rim do lado esquerdo, ele é um pouquinho mais elevado do que o rim do lado direito. Eles estão lado a lado, não. Eles são meio tortinhos, assim. Um é mais para cima do que o outro, tá certo? Então, nós possuímos dois rins. Nós possuímos as vias urinárias, que são os ureteres, a bexiga e a uretra, que no homem a uretra tem tanto a função de eliminar a urina como a função de eliminar os espermatozoides na hora de uma ejaculação. Na mulher não é assim. A mulher tem uma uretra para eliminar a urina, para fazer xixi, e tem um canal sexual, que é o canal vaginal. Tem ali por volta de 7 centímetros. Ok? Então, o principal órgão do sistema excretor, os rins. E as vias urinárias? Os ureteres, que são os canais que ligam o rim à bexiga. Nós temos a bexiga, que é onde a urina fica acumulada. Nós temos a uretra, que é um canal que libera a urina. Muito bem. Essa aí é a anatomia dos rins, é um desenho real de como são os rins em nosso corpo, ok? Muito bem, tem o formatozinho de um grão de feijão. Esse aqui é um corte feito no rim e a gente vai ver aqui diversas partes que existem no rim. A gente tem uma artéria renal, uma veia renal para poder suprir o rim com todo o sangue. Nós temos os ureteres, que eu já falei que são os canais que ligam o rim à bexiga. A urina é produzida no rim e conduzida até a bexiga através dos ureteres. Nós temos essa parte mais periférica, mais externa, que é o córtex renal, e nós temos a parte mais interna do rim, que é a medula renal. Muito bem. Isso aqui, gente, é uma unidade do rim. O que acontece? O rim tem várias unidades de filtro dentro dele. Vai filtrar todo o sangue, certo? Quando a gente tem um problema renal, você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos conhece alguém, que tem problemas renais e precisam fazer hemodiálise. O que é uma diálise? O que é uma hemodiálise? O rim não funciona de forma correta, não consegue filtrar o sangue de forma efetiva, então o sangue ele precisa ir para uma máquina, passa pelo processo de filtração e a máquina devolve o sangue para a pessoa. Que inclusive nesse período de Covid é até complicado porque eles precisam se deslocar, mas eles fazem parte do grupo de risco. Então, cada unidade de filtração do rim eu vou chamar de néfron. Cada unidade que filtra o sangue em nosso rim, a gente vai chamar de néfron. Então, néfron é a unidade funcional dos rins, é lá onde está acontecendo a filtração. Cada rim tem por volta aí de 1,5 milhão a 2 milhões de néfrons. Então, são 2 milhões de partes filtrando o sangue o tempo inteiro para poder eliminar aquilo que não é útil para o nosso corpo. Muito bem. Como é que vai acontecer a filtração do sangue? Então, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe está presente no sangue. Passa por alguns órgãos, mas está presente no nosso sangue. Para vocês terem uma ideia, o sangue ele guarda resquícios daquilo que a gente bebe durante muito tempo. No concurso para a Polícia Federal, o exame toxicológico que mede a possibilidade, calcula a possibilidade de ter, daquele candidato ter ingerido drogas, eles conseguem captar através do sangue, que é esse exame toxicológico, resquícios de drogas até de 6 meses, 180 dias.
Então, tudo aquilo que a gente bebe está registrado no nosso sangue e ele precisa ser filtrado para que essas substâncias que não são aproveitáveis de forma nenhuma possam ser eliminadas através da urina, ok? Então, como é que vai acontecer essa filtração do sangue, ok? O sangue ele precisa entrar, o sangue ele precisa sair. O sangue precisa entrar no rim, passar por todas as unidades, são os néfrons, e poder sair de forma completamente filtrada. Aquilo que não é aproveitado vai ficar retido lá e vai ser eliminado através da urina, ok? Então, como é que ocorre a formação da urina, gente? Vamos lá. Nós temos aqui uma região que vai receber o sangue, vai acontecer uma filtração do sangue nessa região, que é o glomérulo. As substâncias, algumas delas são reabsorvidas porque são úteis, e outra parte vai ser eliminada porque não é útil. Então, cada vez que o sangue está passando por uma unidade de filtração, que são os néfrons, né, aqueles 2 milhões que eu falei, uma parte das substâncias que estão presentes no sangue são reabsorvidas. Então, a água é reabsorvido, né? Dependendo da forma que você se alimentou. Se tiver muito sódio, se tiver pouco sódio, vai variar a quantidade de urina e a quantidade de água que é absorvida. Mas as substâncias são úteis, né? Um pouco de glicose, proteínas, tudo isso vai ser reabsorvido pelo corpo e aquilo que não é útil para o corpo tem que ser eliminado. Então, as paredes dos vasos vão reabsorvendo e aquilo que não é útil vai sendo eliminado. E aquilo que não é útil vai ser passado até ocorrer a formação de urina e essa urina aí para os ureteres e dos ureteres irem para a bexiga, ok? Então, nós temos uma organização básica de um néfron. Vou corrigir aqui, néfron. Opa, néfron. Então, como é que é a unidade de organização de um néfron? O sangue vai passar por essa alça, por esse glomérulo aqui, né, de filtração. Vai passar a água, vai sendo absorvida, glicose, aminoácido, cálcio, tudo isso está sendo absorvido. Sal está sendo absorvido, né, durante todo esse percurso. A água é absorvida de novo nesse tubo coletor. Só que nesse tubo coletor a gente vê que a urina começa a passar a se formar, porque aquilo que não é aproveitado no nosso corpo começa a ser eliminado. Então nós temos uma reabsorção ativa de glicose, de aminoácidos, de sais, e nós temos uma reabsorção também de água, ok? A gente gasta energia para absorver glicose, aminoácido e sal, e não gasta energia para absorver a água que a gente precisa. Lembrando que o rim precisa de muita água para estar funcionando. Daí é importante a gente estar sempre bebendo água. Para vocês terem uma ideia, a sede é um sinal tardio do corpo. Quando a gente sente sede, a gente já perdeu cerca de 2% de água no nosso corpo. E a gente precisa repor essa água. A água a gente não bebe para matar a sede. A água a gente bebe porque é uma necessidade. Quando a gente sente sede, a gente já perdeu água demais no nosso corpo de forma considerável. Tem que beber água, tá bom? Isso vai evitar cálculo renal, vai evitar diversas doenças. Tranquilo? Vamos lá. Aqui a gente tem a bexiga, né? A bexiga é uma estrutura muscular, ela tem um esfíncter, é um músculo que vai controlar a abertura o fechamento dela, né? Ela fica fechada para a gente não ficar o tempo todo fazendo xixi, e na hora que ela ganha tamanho, né? Que tem muito xixi lá dentro, tem muita urina lá dentro, esse esfíncter se abre para poder liberar o xixi, ok? Então a bexiga, gente, ela acumula por volta aí de 1/4 de litro, são 250 ml, tá bom? Fica na localização pélvica, ou seja, nessa parte baixa do nosso abdômen, né? No homem, ele fica na frente do reto, né, que é o músculo do ânus, e na mulher ela fica entre o útero e o reto, fica atrás do útero, né, na frente do reto, ok? E a função da bexiga é armazenar a urina que saiu lá do rim, como a gente acabou de ver, e foi para através dos ureteres até chegar na própria bexiga.
Então, galerinha, existem alguns distúrbios urinários no ser humano. O primeiro deles é o cálculo renal, que é o que eu tinha comentado agora há pouco. Gente, o cálculo renal é um depósito de uma pedrinha, né? Uma pedrinha. O cálculo renal ele é uma pedrinha nos ureteres. E cada vez que essa pedra é formada, às vezes por deficiência de água, má ingestão de água, isso é muito relacionado com a questão de alimentação e também de ingestão de água. Gente, essa pedrinha ela fica nos ureteres e cada vez que a urina vai passando em direção à bexiga, essa pedrinha vai se movendo. E por muitos é considerada a pior dor que existe, sendo comparada algumas vezes até a dor de parto, um parto normal, natural. Então, o cálculo renal ele é o depósito de sais minerais nos rins. Né? A pessoa não utiliza tanta água ou tem um problema renal, né? Já fisiológico mesmo, ou então não ingere tanta água a ponto de ajudar o rim a dissolver esses sais e eliminar. Então, esse cálculo renal é uma pedrinha formada nos ureteres, tá bom? E pode ser uma deficiência genética, descreção desses sais, pode ser falta de água, pode ser diversos motivos, ok? Existe uma forma de acabar com essas pedrinhas através de uso de laser, né? Chamada litotripsia. Muito bem. E tem outra doença, também está relacionada com o distúrbio urinário, que é a gota, né? O acúmulo de ácido úrico. E a gente vê principalmente esse acúmulo de ácido úrico nas articulações dos dedos, das mãos, dos pés, ok? Então, a gota é uma doença caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue e alguns surtos de artrite. Artrite são inflamações nas articulações. A palavrinha it, esse sufixo it, tem a ver com inflamação. Então, artrite é uma inflamação nas articulações, ok? Esse é outro distúrbio. E as pessoas que têm esses distúrbios precisam fazer hemodiálise, como eu falei, que é fazer com que esse sangue saia por uma cânula, vai para uma máquina, passa por um processo de filtração, né, dialisado, e aí ele volta de novo para o corpo da pessoa para poder receber esse sangue de volta. Tranquilo, gente? A gente vai ver alguns exercícios lá no livro. Os rins são os órgãos responsáveis pela filtração do sangue nos animais vertebrados. Eles controlam a concentração de diversas substâncias na corrente sanguínea, eliminando pela urina aquelas que estão em excesso. Ao adentrar os rins, o sangue é filtrado nos glomérulos, onde boa parte da água e dos solutos do plasma é lançada para a cápsula renal. Nos túbulos renais, ocorre a reabsorção de água e de outras substâncias. O controle dessa reabsorção é feito por intermédio de hormônios. O líquido que não é reabsorvido constitui a urina. A reabsorção de água é estimulada pelo hormônio antidiurético, ou ADH. O ADH é produzido no hipotálamo e armazenado na glândula hipófise. Sua liberação na circulação depende da quantidade de água no organismo. Após a ingestão de uma grande quantidade de água, o sangue fica mais diluído e a hipófise libera pouco ADH. Com isso, a reabsorção de água nos túbulos renais diminui e produzimos urina em maior quantidade. Em contrapartida, quando bebemos pouca água, o sangue fica mais concentrado, estimulando a hipófise a liberar mais ADH no sangue. Com isso, aumenta a reabsorção de água pelos rins e produzimos urina mais concentrada e em pequena quantidade. Além da água, os rins também atuam na regulação do íon sódio presente no organismo. Esse controle é feito pelo hormônio aldosterona, que é secretado pela glândula suprarrenal. Quando a concentração de sódio no sangue diminui, aumenta a secreção de aldosterona, que estimula a reabsorção desse íon nos túbulos renais.
Após a ingestão de alimentos muito salgados, a quantidade de sódio no sangue aumenta. Como consequência, a secreção de aldosterona diminui, reduzindo a reabsorção de sódio pelos rins. O excesso desse íon é, então, liberado na urina. O coração também atua no controle da produção de urina, regulando a secreção de um hormônio chamado peptídeo natriurético atrial, ou PNA. Quando o volume de sangue no corpo aumenta, em decorrência da ingestão de muita água, por exemplo, a pressão do sangue sobre as paredes dos átrios cardíacos induz a liberação de PNA na circulação. Esse hormônio inibe a secreção de ADH e de aldosterona, impedindo a reabsorção de água e de sódio. Assim, a produção de urina aumenta, reduzindo o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. Muito bem, gente, para a gente finalizar aqui na página 453 tem algumas questões que você vai ter que resolver, é óbvio, né? Mas, por exemplo, a primeira questão diz assim, ó, devemos manter nosso organismo sempre bem hidratado, mas é particularmente importante beber água durante a prática de atividades físicas, sobretudo nos dias mais quentes. Explique essas afirmações. Você vai dizer aí por que é importante ficar hidratado, nós comentamos sobre isso, né? O bom funcionamento do rim, e também para repor aquela água que a gente está eliminando para a formação da urina, tá certo? Segunda questão vai dizer, sabe-se que o fumo pode causar até mesmo câncer de bexiga. Explique como essas substâncias cancerígenas do fumo, que são absorvidas sobretudo nos pulmões, chegam à bexiga urinária. Você vai falar aí da importância do funcionamento do rim na hora da filtração do sangue, já que essas substâncias que estão presentes no pulmão, devido ao fumo, elas chegam ao sangue e do sangue chegam no rim. Então você vai ligar essas ideias, ok? Terceira questão está dizendo, quando bebemos mais água, a reabsorção nos túbulos e dutos coletores dos rins aumenta ou diminui? O que você acha? Quando a gente já toma mais água, a gente vai urinar mais ou a gente vai urinar menos? Essa água vai ser retida ou vai ser eliminada de forma maior? E em que sentido isso colabora para o equilíbrio do corpo? Né? Essa ingestão maior de água. Colabora em quê? Na quarta questão, em qual dessas situações a urina de uma pessoa deveria apresentar maior concentração de ureia? Quanto mais concentrada, mais amarelada ela é. Quanto menos concentrada, mais transparente ela vai ser. Então, ela vai ser mais concentrada quando? Quando ela ingere mais carboidratos ou quando ela ingere mais proteínas. Nós vimos isso lá no slide, quando é que ela gasta mais energia. Quinto, as células do túbulo contorcido proximal, tem lá no desenho, possui muitas mitocôndrias, ou seja, precisa de muita energia. Se tem muita mitocôndria, produz muita energia. E o ramo descendente da alça néfrica, ou seja, a partezinha de baixa do néfron, possui poucas mitocôndrias. Por que isso acontece? Aí você vai ver que a parte de cima do túbulo contorcido é onde gasta energia. É a absorção de carboidrato, de aminoácidos, né, as proteínas ali. Então tem muita mitocôndria porque precisa de muita energia para absorver. E na parte de baixo, absorve água. E para absorver água, a gente viu lá que era passivo, não tinha muito gasto de água, ok? Essas e outras questões você vai resolver aí. Qualquer dúvida, consulte o Google Classroom. Abração, gente.